e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre como eu organizo minhas leituras, como eu faço as anotações dos livros que eu leio, como eu acompanho mais ou menos como que tá a minha leitura e também como eu me organizo com relação ao canal, né, os vídeos que eu vou gravar, que vão sair, enfim. Esse vídeo foi sugerido por algumas pessoas lá no Instagram, então se você não me acompanha lá, me acompanha, que é @alquiminalê. E eu gostei bastante da ideia, porque eu sou a louca da organização, é um assunto que eu gosto muito de ver vídeos sobre isso. Então eu já vou lá mostrar pra vocês o meu caderno, como que eu organizo, a minha planilha também, e enfim. Mas eu só queria aproveitar para responder algumas perguntas que também foram deixadas na caixinha no Instagram, mas que eu acho que tem mais relação com esse vídeo aqui, então eu já vou aproveitar para responder. Então me perguntaram quantas páginas eu leio por dia, quantas horas eu leio por dia, ou como que eu defino essa questão de metas. E eu não tenho isso. Uma coisa que eu comecei na quarentena foi tentar ler todos os dias, então a minha única meta é essa, é tentar ler todos os dias, não importa quanto, em número de páginas, nem em tempo, porque eu tava ficando bastante ansiosa com as redes sociais, né, então principalmente ali no início, que a gente tava muito bombardeado de notícia o tempo todo, e as notícias desse país são as piores imagináveis, né, então não tô dizendo que a gente tem que ficar alienado, mas eu acho que foi importante pra minha saúde mental desligar um pouquinho disso, e o que ajudou foi colocar essa meta, porque quando eu tinha um tempinho livre eu pensava, então eu vou ler um pouco, em vez de ficar ali perdendo tempo mexendo em Instagram e coisas assim. Então, aumentou muito meu ritmo de leitura graças a isso. E vocês vão conseguir ver no caderno que é bem inconstante. Tem dias que eu leio muito pouco, dias que eu leio bastante. No geral, eu acredito que a minha média fica entre 50 e 150 páginas. Então, talvez uma média entre 80 e 100, seja mais ou menos o que eu leio por dia. Obviamente que, por exemplo, final de semana geralmente eu leio bem mais, porque tenho mais tempo, e também depende de vários outros fatores, né, quantas coisas eu tenho pra fazer por dia, mas no final do vídeo eu volto aqui explicar mais algumas coisas, e aí eu venho dar algumas dicas que funcionam pra mim e como que eu organizo pra fazer isso de ler todos os dias. Então vamos lá acompanhar um pouquinho do meu caderno. Então, pessoal, eu uso esse caderno, que é o caderno inteligente, e eu uso ele pra basicamente tudo. É nele que eu estudo, é nele que eu faço o meu planejamento, né, como se fosse um bullet journal, assim, uma agenda, e é nele que eu faço o planejamento do canal também e a anotação de leituras. Praticamente tudo que eu preciso eu uso nesse mesmo caderno. Ele não sei direito explicar, mas tem um funcionamento um pouco parecido com um fichário, então as folhas são todas removíveis. Ó, você puxa assim, elas saem, e quando você aperta, elas encaixam de novo. Então é bom porque você consegue, não desperdiça nada, né? Você consegue usar exatamente o número de folhas que você precisa. Ele também tem essas divisórias. E tem todos esses modelos aqui, né? Todos esses tipos de folha que você pode personalizar. Então, parar de enrolação. Quem tiver mais interesse é só pesquisar na internet, né? Tem bastante material sobre isso. Ele é inteiro personalizável, né? Então, falando de leitura, basicamente é bem simples a minha anotação de leituras. Eu tenho aqui onde eu anoto o nome do livro e o autor, né, dos livros que eu tô lendo no ano. Aqui do lado eu coloquei a lápis do mês só pra eu me orientar, mas eu tenho uma outra planilha que depois eu mostro pra vocês. Mas quando eu termino leituras é aqui que eu coloco. E eu também uso o aplicativo Cabeceira, né, que eu vou mostrar depois pra vocês como que funciona. Ainda sobre o acompanhamento de leitura, eu acompanho da seguinte forma, que vocês conseguem ver tudo que eu fiz em outubro. Então, eu vi essa forma de acompanhamento de leitura no canal da Bruna Martioli. E aqui eu tenho os dias do mês, basicamente, e quanto eu li, né? Aqui é a relação de páginas. Então, vocês vão ver que tem alguns dias que eu li muito mais. Geralmente, quando eu leio bastante, ou é final de semana, ou são dias que eu acordo muito cedo. Então, às vezes eu acordo mais cedo que o normal, e aí se eu consigo ler de manhã, geralmente rende um pouquinho mais. Eu tento ler todo dia. Então, como vocês podem ver, teve um único dia aqui do mês, que foi dia 10, que eu não li nada. Ontem eu li muito pouco também. E, enfim, aqui tem o nome dos livros e aqui tem a cor de quanto eu li, né? Inclusive esses dias aqui, que foram os dias em que eu li bastante. Foram uma maratona que eu fiz pro primeiro vlog do canal, então se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá. E aí, quando eu finalizo o livro, eu coloco aqui do lado
que ele já foi finalizado e a data, só para eu ter um controle. E eu gosto dessa organização porque eu consigo ver mais ou menos, né, o quanto que eu tô lendo, eu consigo ver se eu tô deixando algum livro muito de lado. E funciona bem melhor para mim ler mais de um livro ao mesmo tempo. Como vocês podem ver, tem dias que eu não conseguiria ler, sei lá, 160 páginas de um mesmo livro, mas lendo um pouquinho de cada, eu acabo conseguindo ler um número maior de páginas, porque se eu canso de uma história ou se tá numa parte mais chatinha, eu consigo passar para outra, né? Às vezes eu quero ler alguma outra coisa. Aí pro canal, eu coloquei a folha aqui para não dar spoiler dos vídeos que vão sair ainda. Eu tô fazendo, principalmente agora no Vedo, né? Dessa forma aqui. Então, os próximos vídeos, né, que eu pretendo gravar, então aqui já tem alguns que já saíram. E o último que eu deixei aparecendo aqui, mas já tem até o final de outubro tudo anotadinho, a data que eu quero que saia. E daí aqui eu anoto quando eu gravo, quando eu edito, quando ele vai para o YouTube, né, quando eu carrego no YouTube e quando ele é postado. E eu desenvolvi, digamos assim, esse aqui por causa do Vedo, mas eu acho que eu vou manter. Porque antes eu só tava fazendo uma lista mesmo, convencional, dos vídeos que eu queria gravar, e aí eu ia riscando quando eles estavam gravados, porque eu não tinha essa data obrigatória para postar, né? Mas eu achei que assim ficou mais organizado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também como que eu sei que vídeo que vai ao ar cada dia e como que eu planejei um pouco disso. E aí, por fim, algumas pessoas perguntaram como que eu me organizo, então eu faço mais ou menos isso. Meu bullet journal, né, essa parte é duplicada, então a segunda, a terça e a quarta ficam do outro lado, aqui fica quinta, sexta, sábado e domingo. E eu coloco as atividades que eu preciso desempenhar em cada dia e eu troco as cores, né? Então tem cores diferentes, tudo que tá em roxo é coisa pro canal que eu tenho que organizar. E aí eu só vou dando check quando eu termino. Antes eu tava fazendo com quadrados menores, então eu conseguia fazer uma semana inteira numa folha só, mas estava ficando tudo muito resumido, então acabou faltando espaço e eu resolvi fazer assim para ter mais espaço. Mas se você é uma pessoa um pouco mais prática que só quer colocar lembretes mesmo, dá para fazer numa folha só a semana toda, então fica mais resumido. Dá para fazer ou dessa maneira aqui, ou assim também, que essa é uma forma que eu uso para ter a semana resumida de uma vez só. É mais fácil assim organizar tudo que eu tenho que fazer na semana, e aí cada dia, né, eu coloco o que eu pretendia fazer naquele dia em específico. Eu espero que na edição eu consiga cobrir um pouquinho dessas coisas para não ficar aparecendo tão de perto. E esse é um quadrinho, né, eu tenho, na verdade é um painel com papel contact que faz bastante tempo já que eu colei. E eu tô usando esse para organizar os vídeos do Vedo, então todos os que já saíram são esses que estão riscados. Esses aqui são os que ainda tem que sair do dia que eu tô gravando, né? O que eu tô gravando é esse aqui. E eu tirei os post-its aqui de baixo para vocês não verem quais vídeos que ainda tem para sair. Mas eu achei mais fácil fazer dessa forma, porque assim eu consigo ter um planejamento, né? Saber quais são as prioridades para eu gravar e as prioridades para eu editar. Ao mesmo tempo, eu posso fazer algumas modificações. Por exemplo, esse vídeo da organização ia sair antes, eu acabei tendo uma semana bem ruim semana passada, não consegui gravar, então eu troquei ele de dia. Mas também com relação aos dias, né? Porque eu tô tentando planejar de uma forma que eles não fiquem repetitivos. Então, por exemplo, eu tento que não saia mais que uma tag na mesma semana, mais de um vídeo sobre livro. E também tento não deixar muito vídeo longo junto. Geralmente no fim de semana é quando tem as pessoas assistem mais os vídeos mais longos, então eu tento deixar os vídeos maiores mais pro fim da semana. Então era mais ou menos isso. É dessa forma que eu tô me organizando pro Vedo, e eu vou tentar manter pros próximos, porque tá funcionando super bem, né? Manter pros próximos meses, no caso. Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês uma outra planilha que eu tenho de acompanhamento de leitura. Outra coisa que eu tenho é essa planilha de Excel mesmo. Eu acho que ela reúne várias informações importantes que fica mais fácil de visualizar, principalmente para fazer, né, no final do ano uma retrospectiva. Então esse ano eu resolvi fazer e eu coloquei em dia, né, fui atualizando depois, eu não usei desde o início. E as informações que eu coloquei, né, que eu acho relevantes são o título do livro, o autor, né, eu coloquei o número de livros ali, o país, que eu acho que é bem legal a gente ter uma noção do que a gente está lendo em termos de país, se o livro foi escrito por homem ou por mulher ou por ambos, né, no caso de
coletâneas de contos, enfim. O número de páginas, o gênero do livro, o formato, né, se eu li em livro físico ou e-book. Aqui nas observações eu coloco algumas coisas que eu acho relevantes, por exemplo, se o livro chegou pela tag, se eu li ele emprestado de alguém, ou se é do Kindle Unlimited, né? Aqui no começo do ano eu não estava assinando, mas se a gente for para os livros lá do fim do ano, tem bastante coisa que eu li, ó, do Kindle Unlimited. E aí, por fim, eu coloquei ali só um mês pra ter uma noção também dos meses que eu li mais e que eu li menos. Então, falando um pouquinho sobre o aplicativo Cabeceira, eu vou deixar ele rolando aqui do lado para vocês verem mais ou menos como funciona. Se eu não me engano, ele é um aplicativo da tag Experiências Literárias, mas não precisa ser assinante para ter, né? Você pode baixar gratuitamente. E a interface dele é bem simples, você digita o nome do livro que você está buscando ou escaneia o código de barra, que daí ele lê sozinho. E aí você coloca se você está lendo, se você já leu, se você quer ler, e ele vai salvando, né, nessas pastinhas. Quando você está lendo, ele tem várias opções, então você coloca a data de início, você vai atualizando ou pelo número de páginas ou pela porcentagem, se você estiver lendo em e-book. Ele também tem uma funcionalidade de calcular teu ritmo. Então você coloca lá um cronômetro quando você começa a ler, em que página você tá, e quando você termina de ler, em que página você tá, né, num determinado intervalo, e ele vai calculando mais ou menos como é teu ritmo, né, de leitura com aquele livro. Eu não uso muito esse, mas se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre o teu ritmo, também é uma funcionalidade legal. E aí ele salva, né, todos os livros que você lê ali nos livros lidos, com a nota que você deu, e você também consegue ver a nota e comentário das outras pessoas, e salva a data. Pra mim, eu acho que essa é uma grande diferença também. Eu não atualizo todos os dias as minhas leituras, mas geralmente a cada 2 ou 3 dias eu pego e atualizo em que página que eu tô. Então ele salva ali quando eu comecei, quando eu terminei. Eu acho que é uma forma legal, além do caderno, né, de deixar as minhas leituras registradas, por ter um pouco mais de informação, um pouco mais de dados, né. E agora, por fim, eu só queria dar algumas dicas que me fizeram ler mais, né, algumas coisas que eu aplico que me ajudaram a ler mais. Talvez funcionem pra você, talvez você consiga adaptar aí pra sua rotina, né? Acho que essas coisas são muito particulares. Então, a primeira coisa foi isso, de criar a meta de ler todo dia, em vez de criar meta de página por semana, ou enfim, coisas assim. Porque muitas vezes eu tinha intervalos pequenos ali de tempo, e eu achava que não valia a pena pegar um livro para ler ali, se eu só tinha 15 minutos ou meia hora, e isso fazia com que vários dias eu não lesse nada. E esse tempo era um tempo que eu acabava desperdiçando com outras coisas, né, em rede social principalmente. Então, colocar a meta dessa forma foi uma coisa que funcionou muito melhor pra mim. Como vocês puderam ver antes, só teve um dia de outubro que eu não li, né, porque todo mundo falha, ninguém é produtivo e perfeito todo dia. A segunda dica é conhecer seus horários e sua rotina, porque eu acho que assim você consegue entender muito melhor e render melhor, né, ler de uma maneira melhor. Então, eu fazia o clássico de tentar ler antes de dormir, que é o horário que geralmente sobra um pouquinho de tempo. Só que pra mim isso simplesmente não funciona, porque eu comentei que eu sou uma pessoa super matutina, eu acordo super cedo, mas eu sinto sono muito cedo, então não rendia nem em termos de quantia, né, porque eu tava sempre muito cansada e me dava sono, nem em termos de qualidade, porque eu não tava com a atenção que eu deveria estar. Então, pra mim, o ideal é ler de manhã, é o horário que eu mais gosto de ler, mas é claro que não dá pra ler todo dia de manhã, mas é uma coisa que eu tento priorizar nos dias em que dá. Então, final de semana, eu geralmente leio de manhã, tiro um tempinho de manhã pra isso. E se eu acordo mais cedo durante a semana, porque meu gato me acorda, eu também tento usar esse tempinho extra ali, geralmente uma meia horinha, pra ler. E isso me ajudou muito, tanto a ler todo dia, quanto a aumentar, né, o meu ritmo e a qualidade da minha leitura. E outra coisa foi encontrar um outro horário no dia que se encaixasse aí pra minha rotina e pra mim, né, pro meu ritmo, que é o fim da tarde e o início da noite ali antes de eu jantar. Então a dica é você se conhecer e conhecer a sua rotina. Então eu sei que a realidade de muita gente é diferente, então tem muita gente que tem toda uma família, que tem filho, que tem criança em casa, que tá fazendo home office com criança em casa. A mesma coisa com relação à meta dos dias, né, se você não tem como fazer isso todos os dias, tento colocar a meta de algumas vezes na semana, até porque pra mim é fundamental, a leitura é fundamental pro meu bem-estar, então é uma coisa que eu tento priorizar. E a terceira dica é você deixar o celular longe se você é uma pessoa mais sem foco. Então eu, em geral, sou uma pessoa focada, assim, eu consigo sentar e ficar lendo com o celular do lado, mas algumas vezes eu tô um pouco mais dispersa. Então, quando eu tô mais dispersa, eu tento deixar o celular longe
e aí eu consigo ler com mais qualidade, né? Eu fico mais imersa. Mas se você, né, é uma pessoa que tem com bastante frequência essa questão, existem vários aplicativos, né, que aplicam o método Pomodoro. Tem inclusive o Forest, que você não pode mexer no celular, né, enquanto você tá enquanto você está num tempo que você dedicou uma atividade. Eu, sinceramente, uso mais o método Pomodoro para estudar e para trabalhar, para coisas assim produtivas. Mas, no geral, uma coisa que me ajuda, principalmente quando eu tiro um dia, assim, né, ou para fazer uma maratona, ou para me dedicar mais à leitura mesmo, se eu quero finalizar um livro, é deixar o celular um pouco de lado. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho como eu acompanho e como eu organizo as coisas que eu leio. Eu acho bem importante dizer que a organização é uma coisa que faz bem pra mim, eu gosto, eu sou assim desde criança, sempre gostei de lista e de ter tudo certinho, mas eu acho que você tem que encontrar uma forma que funcione pra você. Então, se você não organiza de forma nenhuma, não tem problema nenhum. Eu acho que é legal a gente ter anotado, né? Pelo menos um controle, assim, ou escrito, ou em aplicativo, das coisas que você lê pra você poder saber, né, no futuro. E aqui com o canal em específico, eu acho legal ter conseguir fazer essa retrospectiva analisando um pouco o tipo de coisa que eu leio, né? São as categorias ali que eu coloco na planilha. Espero que vocês tenham gostado das dicas também. Me conta aqui o que funciona pra você. Se você funciona muito diferente de mim, provavelmente as tuas dicas podem ajudar outras pessoas, né, que também não se identificam com a forma como eu organizo. Então conta aqui embaixo que pode ajudar outras pessoas. Me contem aqui como que vocês fazem, se você tem alguma dica pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo.